E aí, galera do Pode Crer, tudo bem com vocês? Eu sou Mayara Macedo. Eu sou a Natália Lopes. E esse é o nosso podcast para falar sobre fé, vida espiritual, falar sobre coisas boas, coisas que vão agregar na sua vida. E hoje nós estamos aqui com uma convidada que eu escuto desde que eu sou criança, tá? Crente de berço, Cristina Mel. Oi, gente! Ai, que delícia estar aqui com vocês. Gente, adorei o nome Pode Crer, eu creio. Pode crer, viu, gente? É maravilhoso, a gente vai bater um papo muito agradável, vamos falar sobre muitos assuntos e vocês são bem-vindos. Já aproveito para vocês compartilharem, porque eu tenho certeza que nós vamos aprender juntos muita coisa boa nesse bate-papo. Amém. É isso. A gente tem uma conversa longa aqui pela frente, mas, Cristina, a Mayara falou que te ouvia quando pequena, já há muitos anos. Sim. Queria que você contasse pra gente desse seu início de carreira, como que foi, como que você entrou na música gospel, no meio cristão. Você vê, Natália, são 35 anos de ministério, né? Eu custo acreditar que passou tão depressa. Vocês nem eram nascidas ainda, e eu já estava no campo missionário. Bom, eu venho da época do LP. Claro que muitos não sabem o que é isso, mas é um CD grande com lado A e lado B. Então, eu já passei pelo LP, pela fita cassete, pelo CD. DVD, VHS, enfim. Toda essa história, né, nesses 35 anos. E hoje nós estamos nas plataformas digitais. Eu louvo a Deus por isso, porque eu acho que o segredo da gente caminhar até aqui é poder se atualizar, não ter medo do novo. Mas quando tudo isso começou lá, né, há 35 anos atrás, foi através do Isaías Costa, que é o meu esposo hoje, né, meu amor. Na época ele era da banda Shaddai, uma banda que tinha um nível musical altíssimo, instrumentos importados. Antigamente era carésimo você ter um teclado Yamaha, uma bateria Tama. Não tinha nada disso, era muito caro para você poder trazer de fora isso. E ele, por ser dentista, ele conseguia trazer. Então, ele me levou à gravadora Bom Pastor, que na época era a maior gravadora gospel do Brasil, distribuía todos os títulos internacionais e tudo. E levou uma fita cassete, na época tinha muito karaokê, eu tinha gravado uma música cantando uma música da Whitney Houston, e aí eles levaram, Elias de Carvalho era o diretor, colocou a fita cassete num aparelho que tocava para toda a gravadora, os depósitos de CD, de LP, que tinha que lá. Daqui a pouco começou a chegar um, começou a chegar outro, bater na porta, quem é que está cantando, quem é que está cantando. Então, imediatamente ele falou, nós vamos gravar essa menina. Nós queremos alguém no Rio de Janeiro para poder pregar a palavra de Deus, e ela tem esse jeito jovem. Na época eu estava com usava uma calça remendada, não era rasgada, era remendada, nunca mostrou o joelhinho não, tá, gente? Ele foi muito discreta. Mas jaqueta de couro, aquele cabelo Black Power, que eu tinha um cabelo, eu era morena do cabelo cacheado. Mas a gente não fica velha, fica loura. Então, meu filho, naquela época eu tinha uma juba, meu pai, aquele cabelo, enfim, usava um batom vermelho, era algo bem revolucionário, assim, bem diferente para as capas que antigamente eram assim. Era uma assim, coisa mais delicada, né? É bem... E aí eu estava com jaqueta de couro vermelha, enfim. E foi uma experiência que, graças a Deus, deu certo. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Aí veio, tá decidido, vou ter Cristo como amigo, dizer não ao inimigo, e na palavra vou viver. Eram versões de Amy Grant, Sandy Petty, que eram as cantoras da época que explodiam, né? Por eu ser professora de inglês, tinha facilidade de traduzir. Então, eu mesmo traduzia as músicas e eles editavam e a gente cantava. E aí foi assim, caminhando, prosseguindo. Você era professora de inglês antes de... Eu dei aula há 10 anos. Caramba! Em todas as escolas de língua inglesa. Eu morei um tempo nos Estados Unidos, em Dallas. E lecionei durante 10 anos, até que chegou um ponto que eu precisava escolher entre o magistério e o ministério. Porque eles queriam que eu fosse fazer um curso no magistério na Inglaterra, e eu tinha já a agenda. Então, eu lecionava de segunda a sexta, e sábado e domingo eu fechava as igrejas, eu evangelizava e tudo mais. O que aconteceu? Eu tinha que passar uns 15 dias, 20 dias fora fazendo curso, e eu não podia deixar a agenda. Aí a diretora falou, você vai ter que escolher. E eu falei, eu escolho
um ministério e eu sei que Deus vai providenciar. Na época a gente pagava aluguel, era aquela dificuldade toda, mas, tipo assim, isso aconteceu em junho. Em agosto, a minha agenda estava fechada todos os dias, sem eu divulgar, sem nada. Então, eu percebi que Deus usa aquele que está disponível. Se você tem 10% do seu tempo para Deus, é o que Ele vai usar. Se você tem 50%, qual é o tempo? O que você tem disponível? Porque Deus não vem para arrombar a porta. Ele usa, Ele bate na porta e deseja entrar. É você que vai dizer, Senhor, eu estou aqui. Usa a minha vida. E eu amo o ministério, eu amo estar na casa do Pai, eu amo estar com a família, o povo de Deus, conhecer pessoas tão maravilhosas como vocês, que se tornaram amigos. Sabe aquele amigo mais chegado que um irmão? É isso. A gente poder estar junto, todo ano estar, às vezes, na mesma igreja, e a gente vai crescendo junto. Isso é maravilhoso. Cristina, você nasceu num lar cristão? Quando que você começou? Então, eu era muito religiosa, mas não conhecíamos o Senhor da vida. Eu entreguei meu coração a Jesus através de um grupo de missionários americanos, chamados Continental Singers and Orchestra. Então, eles vieram fazer um trabalho missionário. Na época, eu já estudava inglês e uma amiga evangélica que sabia que eu gostava de fazer amizades. Antigamente era pen friends, que a gente escrevia cartas, né? Hoje não escreve mais carta. Você era ficava adolescente esperando nessa correr. época? Era adolescente, eu tinha 16 anos. Falei, eu adoro conhecer pessoas novas. E ela não me disse que eles eram evangélicos, porque eu tinha um pouco de preconceito, né? Por ignorância. Mas fui. E me senti bem no meio daquele povo. Eram jovens, pouca coisa mais velha que eu, devia ter 18, 19 anos. Saíram da sua casa, do seu país, para falar de Jesus para mim, para os brasileiros. Foi no Colégio Batista, na Tijuca. E a gente entrou numa Kombi com eles e eu queria estar perto deles. Eu me senti em família pela primeira vez. Naquela noite, antes deles se apresentarem, nós tivemos um momento de oração. Eles oraram por mim. Eu só sei dizer que naquela noite eu fui à frente entregando o meu coração para Jesus. E foi numa fase muito importante, porque a adolescência às vezes é tão difícil e pouco tempo antes eu tinha desistido de viver. Porque a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, que vem para roubar, matar e destruir. Então, eu quero dizer para você, se você tem ouvido uma voz dizendo que você não tem valor, que ninguém se importa com você, que é melhor morrer mesmo, eu quero dizer para você que você é amada, você é filha, você é menina dos olhos de Deus. Deus tem um propósito. Você não nasceu por um descuido, nem por um acaso. O Senhor tem um plano na sua vida e aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la em você. Só que o inimigo não quer que você encontre o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Mas nós estamos aqui para dizer para você que vale a pena viver. Então, não desista, não cometa uma loucura, não se desespere. Só entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Confia. Nele você pode confiar. O mais Ele fará, Ele cuida de tudo. O nosso Deus é um Deus tão maravilhoso, um Deus de detalhes, sabe? Que sabe da tua necessidade. Conversa com Ele. É que a gente, às vezes, tem tempo para ouvir tudo, ouvir a voz de todo mundo, falar com todo mundo, mas não fala com aquele que tem o poder de resolver todas as coisas. Entra no seu quarto, fecha a porta, não vai para a rede social ficar falando mal do marido, do filho, da outra fulana. Não, para de dar ibope para esse povo. Não perde tempo. Fala do que é bom. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Isso é que é bonito na vida. Para quê? Cada um é responsável por si e cada um vai dar conta de si. Então, a gente às vezes se preocupa muito com a vida dos outros. Nada a ver. Mas naquela noite, alguém se importou comigo e foi o momento mais maravilhoso e a melhor escolha que eu podia fazer na minha vida. Eu disse sim, 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 Senhor Jesus. E aí eu pude perdoar os meus pais, porque eu fui perdoada. Eu pude amar mais a minha mãe, porque eu sou amada. Então, quando a gente percebe que, ainda que todos falhem, ainda que todos nos abandonem, existe um Deus que jamais abriu mão de você. Jamais. Ele te amou tanto que entregou o seu único filho para morrer na cruz em meu e em seu lugar. E a gente não merece isso. A gente não merece tanto amor. Eu fico emocionada porque a gente, às vezes, tem uma tendência a se acostumar com a mensagem da cruz. Sabe, gente? Então, ok, Jesus morreu por mim. Gente,
Quem seria capaz de entregar seu único filho para morrer por pecadores como nós? Está entendendo? E as pessoas também tendem a deixar para depois, né? Deixa para depois, porque ele a todo tempo tá aí, eu quero aproveitar. Não, gente, não perca tempo longe daquele que representa a mais pura expressão do amor, o melhor amigo que a gente pode ter, o nome acima de todos os nomes, sabe? Esse nome tem poder, o nome doce de Jesus. A Páscoa, né? Está chegando, o Natal. Cada época do ano é tão especial. E eu sei que esse podcast ele vai continuar, né? Vocês vão poder ter acesso a esse material. Mas o que eu quero dizer para você é que não deixe para amanhã. Faça hoje. Tome a decisão hoje. Perdoe hoje. Ame hoje, sabe? Esqueça as mágoas hoje. Sabe por quê? Nós passamos por uma pandemia onde nós perdemos muitas pessoas. Todos nós perdemos, sabe? E a gente, às vezes, fica de picuinha, fica de mimimi, fica olhando coisas... Gente, esquece isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa vida é muito passageira. Tudo passa nessa vida. Então, se você tem a oportunidade de viver bem, de ser feliz, de amar, de cuidar de alguém, por que você vai deixar para amanhã? Amanhã seu pai, sua mãe pode não estar aqui. Amanhã seu esposo pode não estar aqui. Tem gente que reclama, né? Reclama do marido, reclama do trabalho. Só reclama, né? Eu falei, gente, então imagina a sua vida sem seu esposo. Pum, ficou viúva. Imagina, ai, meus filhos, não aguento meus filhos. Imagina a sua vida sem seus filhos. Imagina hoje. Pá, porque a vida muda num segundo. Quantas pessoas perderam filhos? Quantas pessoas... Não, amanhã eu ligo para minha mãe. E se não tiver amanhã? Porque nós não temos o amanhã, nós só temos hoje. É hoje que nós temos. Nós estamos aqui, nesse podcast, agora. Daqui a alguns minutos, daqui a 1 hora, 2 horas, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que Deus tem tudo preparado e já está no meu amanhã. Então, para de ficar ansiosa, deixando de dormir, tomando Rivotril, pelo amor de Deus. Né? Ok, deixa para lá. Então, procure descansar no Senhor. Você tem um Deus que nunca perdeu o controle, gente. A gente não tem as respostas para tudo. Ah, por que aconteceu a pandemia? Ah, por que a guerra está acontecendo? Ah, por que mudou isso e aquilo? Ainda não entendemos, porque nós não somos Deus. Mas Deus sabe. Às vezes Deus tira a gente da nossa vida. Ah, eu queria o fulano aqui, ele me abandonou. Vai com Deus. Ah, É livramento. Seja, vai. Pode ser um livramento. Se não está aqui, é porque não era para estar. Porque quem tem que estar do seu lado vai fazer de tudo para te honrar. Vai fazer de tudo para cuidar de você, para te amar de verdade. Não te valorizou? Passar bem, a fila anda. Cristina, você tinha falado que você perdoou seus pais. Uhum. E eu gostaria muito de saber como foi a sua relação com seus pais antes de você se converter. Gente, eu às vezes fico olhando umas fotos minhas que eu tinha, né? E eu fico olhando como eu era triste. Havia uma tristeza profunda no olhar. Você é filha única? Eu tenho um irmão que é 5 anos mais novo que eu. Paulinho, um beijo. Tá? Ele é coronel da aeronáutica hoje, proctologista e mora em Recife. Então, meu orgulho, te amo, mano. Mas eu vivi o momento mais difícil, a crise, porque eu sou mais velha, então muitas vezes eu me colocava no meio dos meus pais, porque era xingamento, era violência, muitas vezes até física, verbal. Então, a violência doméstica é algo muito sério, que infelizmente não é de hoje. Hoje está pior, né? Parece que há um aumento de tudo, ou não sei se as pessoas hoje... Mais falado também. Falam mais, hoje a gente sabe mais, né? Devido aos meios de comunicação, às redes sociais, vai tudo muito rápido. Mas a gente toma as dores da mãe, né? E eu não concordava com a maneira como eles viviam. E eu quero dizer uma coisa para os pais que estão me ouvindo agora. É muito ruim quando você joga um filho contra a mãe ou contra o pai. Existem pais... Meus pais se divorciaram, porque chegou um ponto que estava difícil de prosseguir. Então, mas foi muito difícil para mim ver meu pai indo embora com uma mala velha debaixo do braço. Ele deixou tudo. Um apartamento, os móveis, deixou tudo. E foi morar
um puxadinho na varanda da casa da minha avó, sabe? E depois ele casou de novo, reconstruiu sua vida. Eu tenho 2 irmãs gêmeas, que é Eliane e Elaine. Beijo, minhas irmãs. São muito parecidas comigo. Muito parecidas. A gente andava na rua, perguntava se eram minhas filhas, né? E poderiam até ser, né? Porque na época eu tinha 16 anos. Tem gente que, né? Como bem antes disso, até já é mãe. Então, é muito ruim quando você joga um filho contra um pai. Você que é mãe ou pai divorciado, né? Não fala mal do cônjuge, sabe? Porque criança não tem culpa disso e criança não tem que ser responsável por você. Não dá para trocar os papéis. Mãe é mãe e pai é pai. Vocês são adultos, vocês dão conta de resolver o problema de vocês. E o filho é metade mãe, metade pai. Então, quando você fala mal de um ou de outro, você fere a criança. Isso envenena a alma. A criança absorve o que ela escuta. Claro, tudo. Então, olha só. Não fala. Se não tem nada de bom para falar, não fala. Vai lá você e resolve com ele. Ah, não pagou a pensão? Vai lá você e resolve. Você é capaz. Entendeu? Para de jogar nas costas de uma criança uma responsabilidade, às vezes para ferir o pai, você fala mal dele para tentar jogar a criança. Eu acho isso uma covardia, de verdade, sabe? Eles não pediram para nascer, vocês são adultos, casaram, geraram a criança, agora vocês devem procurar viver bem, respeitando um ao outro, porque vocês têm uma criança em comum, um adolescente em comum, que precisa dos dois. Sigam a vida da melhor maneira possível e busquem a paz, sabe? Busquem a paz. E era muito difícil. Eu cresci, durante muito tempo eu tive revolta no coração. E você, adolescente, que tem pais separados, eu sei o que você está sentindo, porque eu já estive lá. Então, eu quero dizer para você, perdoa seus pais. As pessoas não dão aquilo que não têm. E pode ser que eles nunca tenham recebido carinho ou respeito, entendeu? Então, o que eles viram, o que viveram, às vezes, na infância, foi violência, foi abandono. Eles estão reproduzindo aquilo Reproduzem, que são eles crianças aprenderam. feridas, como você. Então, perdoa, sabe? Perdoa, deixa pra lá. E ama e sempre respeite. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem aqui na terra. A rebeldia, quando você deixa de estudar, quando você se envolve com drogas, quando você tenta fugir de algum problema, você só leva o problema contigo e só aumenta. Então, foca no que é bom. Foca em você. O que eu fazia? Eu estudava muito. Era o meu escape. Em vez de ir para drogas e tudo, eu enfiava as caras nos livros e estudava e era melhor aluna. E foi assim que eu venci. Depois eu conheci Jesus, aí a minha vida mudou, eu ganhei uma família espalhada pelo mundo inteiro, da qual vocês fazem parte. Nunca mais eu estive só. E não vale a pena viver amargurado, não. Sabe? Não vale a pena. Não faça nada contra você. Porque se eu me drogar, eu vou ferir meus pais. Vai. Mas o pior prejudicado é você. Entenda isso. Porque a vida é sua. A vida é sua. É você. O que você vai plantar, você vai colher. Então, lute por você. Tem gente que nunca teve pai e mãe perto. E lutaram e venceram. Para de sentir pena de você mesmo. Levanta da cadeira de vítima. Você não é. Você não é vítima. Prossiga, avance, olhe para frente, porque Deus tem grandes coisas para você. Como ficou a sua relação com os seus pais depois desse período de separação? Melhorou muito. Com os dois? Melhorou muito. Tem aquele período do luto, que você tem que viver a ausência, e eu era muito agarrada com meu pai. Minha mãe sempre teve muito problema de saúde, enfim. Mas meu pai levava a gente para passear, a gente ia para Teresópolis. Eu tenho lembranças gostosas do meu pai, sabe? Eu e meu irmão. Então, eu pude amar mais porque Jesus mudou o meu coração, de fel para mel. Então, melhorou. Ele casou de novo. Quero mandar um beijo para a Lenite, minha mãe 2, que sempre me recebeu com muito carinho. Deixa eu dar uma dica para quem
é casado com um homem divorciado que tem filhos do primeiro casamento, né? Infelizmente, tem muita gente assim. Deixa eu dizer uma coisa. Existe um respeito e uma hierarquia que você precisa respeitar. Há uma história anterior a de vocês. E isso você não pode negar. Quando você casa com um homem que tem filhos, você precisa entender que há um vínculo eterno que você vai ter com aquela criança e com a ex ou o ex. Então, você tem que ser maduro o suficiente para entender que a mãe daquela criança não é você. Então, ela tem a responsabilidade de educá-lo. Ela foi esposa dele. Não é que ele tem que ficar na casa dela, que tem que ter intimidade, mas é preciso respeitá-la. É preciso saber que ela é mãe dos filhos dele. E isso não tem como mudar. Isso já aconteceu. Você vai ter que engolir e sobreviver com essa história. Ou então não casa com um cara que vou divorciar e tem história. Não dá para pagar o passado. Não dá para pagar o que ele dá para a gente aprender com os nossos erros e ser melhor daqui para frente. Então, para de ficar falando mal da ex, para de ficar criando caso com ele. Coitado. Procure viver em paz. Ex, tenta resolver as coisas com paz, respeite, trate bem. Acabou, passou. Agora tem que prosseguir, gente. E a gente fica nessa estágio vivendo um inferno dentro de casa. Quem aguenta? Quem aguenta mulher chata, rixosa? Quem sofre mais é a criança, os filhos. Ele vai ter que visitar o pai? A criança vai visitar a mãe? Tem que ir. Então trate bem, que é filho do homem que você ama. Tem parte dele ali. E você vai conquistar mais e mais o homem da sua vida quando você sabe honrar e respeitar a história dele. Entendeu? Isso foi uma dica de alguém que já tem uma história pela frente, que já viu muita coisa. Sejam maduros. Quem é criança não pode casar. Para casar tem que ser adulto. Então, viva. Não, pare dessa insegurança. Muita insegurança. Será que ele vai me abandonar? Olha, seja uma ótima esposa, seja um ótimo marido, que é ruim dele deixar você, hein? Cristina, eu queria que você falou do seu esposo, né? Eu queria que você contasse a história de vocês, que vocês se reencontraram depois de 15 anos. É verdade. E conta pra gente. Pois é. Ele sempre foi... eu sempre tive nele como um grande amigo. Eu chamava ele de Mano. Ele é até meio parecido comigo. Eu era magra, né? Hoje eu sou mais normal. Mas eu era bem sequinha. Então, ele era magro, moreninho, rostinho fino, narizinho arrebitado, cabelão grande. Ele diz que eu era a mulher dos sonhos dele, que ele me desenhava quando ele era adolescente. E acontece que ele se tornou dentista da família, amigo de todos. E quando a minha vida mudou, num determinado momento, ele estava divorciado, então a gente se reencontrou. E foi algo muito... Eu nunca andei sozinha, sempre ia com a minha mãe e tudo. Ele fala engraçado que no primeiro momento que ele me chamou para a gente almoçar fora, eu levei minha mãe, né? E olha que eu já era adulta, eu falei, não acredito. Aí ele parou num lugar, falei, olha, era uma sorveteria. Ele falou, congela a velha aí que a gente vai conversar aqui. Não, ele brinca, amava minha mãe. Então, foi aí que a gente começou a conversar e eu olhei para ele de uma outra forma, que até então era só um amigo. E eu estava com uma viagem marcada para os Estados Unidos. Ele falou, olha, pensa a respeito, porque você só fica sozinha hoje se você quiser. Você é uma mulher livre, eu também. E eu me apaixonei por você desde a primeira vez que eu te vi. Mas sempre te respeitei muito. E agora é o momento da gente... Não sei, você pensa a hora. E quando voltar, eu tinha quebrado um dente e estava arranhando e eu precisava consertar. E ele, bendito dentinho. Aí ele botou um provisório lá e eu fui. Aí eu comecei a olhar, caramba, eu conheço a família dele, eu conheço há muitos anos, vejo como ele é trabalhador. Comecei a olhar de uma outra forma. E aí começou a surgir, então, o respeito, porque eu acho que a admiração é o primeiro ponto, né? Quando você conhece alguém, ninguém sai, uau, apaixonado de cara, né? Você tem que olhar, você tem que admirar. Eu acho que o que mantém o amor vivo é isso mesmo, um admirando o outro, né? Que a paixão passa muito rápido, mas o amor você vai construindo todos os dias. E aí a gente se reencontrou, nos casamos e temos a Isabela hoje, que é o nosso presente. Ficou receosa no início por ele ser divorciado? Não, ele já tinha, ele tem um casal de filhos.
Beijo para Michele, beijo para Rodrigo. Eu tenho netos hoje, trigêmeos de netos, então eu ganhei uma família com eles. E a Marisa, que foi a primeira esposa do Isaías, é uma pessoa muito querida, que eu honro muito, também dentista. Foi muito engraçado, porque logo que a gente casou, a Marisa já tinha casado, estava separada, estava com uma certa dificuldade e precisava trabalhar. E havia uma clínica onde toda a família trabalhava, Rodrigo, Michele, Isaías. E o Rodrigo me perguntou se eu permitiria que ela trabalhasse na clínica junto. Papai, mamãe e filhos juntos outra vez. Então, pacientes de uma vida inteira que conhecem ele, conhecia a história dele antes. E eu, tipo assim, 1 mês de casada, né? Que a minha mãe está precisando de um apoio. E eu falei, não tem problema nenhum. Pode trabalhar na clínica. É muita maturidade, né? Pode trabalhar na clínica, Odonto Costa. Pode. Um beijo para a clínica, de aproveitar e divulgar. Maravilhosos. E aí, o que aconteceu com isso? A família me recebeu de braços abertos. Foi assim, eu falei, gente, se ele quisesse estar com a Marisa, ele não estaria comigo. Não é verdade? É verdade. Então, a Marisa é mãe dos filhos dele. E ela não pode passar necessidade. Como é que eles vão conseguir caminhar, ser felizes, sabendo que a mãe está com dificuldade? Não. Deixa ela, não tem problema nenhum. E ela trabalhava lá e se tornou amigos, nos damos bem, cada um com a sua correria de vida, mas sempre com muito respeito, muito respeito. Um beijo, Marisa. E vocês se dão bem, todo mundo até hoje? Sim, E aí os seus enteados, eles são dentistas também? São dentistas, são 22 dentistas, gente. Eu acho que só eu que não sou. Ah! Não tem um dente ruim nessa família, já gente. estou entendendo de implante, meu filho. Ele me mostra a cirurgia, eu falei, meu Deus, que antes e depois. Doutor Isaías Costa, da Odonto Costa. E Isabela tem vontade de seguir os passos dos olha pais? só. A gente estava com esperança de que ela fosse seguir a carreira odontológica também, né? Mas eu deixo ela muito à vontade para ela ser o que ela quiser fala ser. O que ela quer. Ela quer ser astronauta. É quase igual, né? Mas eu creio que ainda tem muito tempo pela frente e ela vai ser o que ela quiser ser e eu vou apoiá-la sempre, né? Sempre nos estudos e tudo. E ela é o amor da nossa vida. Ela é linda. Vamos falar sobre maternidade agora, Cristina? Vamos! Maio tá logo ali. Né? Pois é, né? Eu nem tinha me tocado que o Dia das Mães tá chegando. Mas a gente sabe que a Isabela é sua filha do coração, como você fala, como você conta a história dela, que é linda. Mas antes de falar da adoção da Isabela, vamos falar um pouco sobre você decidiu esperar para engravidar, para tentar engravidar. Me conta um pouco como foi isso. Eu queria muito alcançar o mundo para Jesus. Eu queria viajar o mundo inteiro. E acabei esperando. Um dia alguém me disse: não espere tanto. Pode ser que você não consiga lá na frente. Eu falei: não, imagina, a ciência super desenvolvida como está hoje. Eu faço uma inseminação artificial, boto logo 3 aqui. Tenho logo trigêmeos. E realmente. Então, eu quero dizer uma coisa para você. A gente vive num tempo onde a mulher é muito requisitada. Ela trabalha, ela é empreendedora, então ela trabalha fora, ela trabalha em casa, ela é mãe, esposa, profissional, enfim. E a gente, às vezes, fica esperando, deixando para depois. E nós somos humanos e o nosso corpo tem um limite. Um homem até que não. Ele consegue ser pai já mais velho, mas porque muitas nós mulheres pensam que na hora que eu quiser, eu vou conseguir no outro dia, né? E não é bem assim. Gente, não funcionou comigo. Eu achei que eu ia... Falei, não, eu tentei inseminação algumas vezes. Com quantos anos você decidiu que queria tentar engravidar? Em torno de 40 anos, 39, 40. Eu achei que poderia ser rápido, mas para o primeiro filho já é mais complicado. Então, eu tomava injeção na barriga, eu mesmo me aplicava para ovular mais, estimular a ovulação. E, às vezes, viajando e no ministério, tinha que colocar no isopor, que tinha que ter uma temperatura adequada, num determinado dia, numa determinada hora. Tudo muito bem calculado e eu fui nos melhores. Procurei ajuda de grandes profissionais. Então, eu colocava o óvulo, mas o meu útero não segurava. Parece que tem que ter uns pelinhos que seguram o óvulo para que ele possa crescer ali, e o meu não tinha.
Então, eu não conseguia reter os óvulos. Teve um dia que numa dessas tentativas, foram mais de 5, e é um tratamento muito caro. Não sei como é que está hoje, ainda deve ser caro, mas naquela época era muito caro. Então, chegou um ponto que não tinha mais. Um desgaste financeiro, um desgaste emocional, de expectativa. E quando não dava certo, você vê, os hormônios ficam totalmente enlouquecidos, desregulados, gente. Então, era muito complicado. E aí eu ficava mal, era como se eu fosse para o fundo do poço. Eu vou tentar de novo, vou tentar de novo. Então, tentei. E um dia eu falei com uma médica, que ela falou assim, Cristina, eu conheço uma ginecologista que sonhava em ser mãe. Ela dava à luz, ela era uma cirurgiã que ajudou muitas mulheres a serem mães e ela mesma não conseguiu. Então, ela começou a vender tudo que tinha na tentativa de ser. E ela praticamente enlouqueceu com esse objetivo, não porque eu tinha que ser mãe, eu tenho que ser mãe, se não for mãe eu não vivo. E ela perdeu o casamento, ela perdeu a vida, ela foi se autodestruindo. E aí foi aí que alguém me falou assim, pô, você já pensou na adoção? E, a princípio, isso era algo que eu não cogitava. Não, eu vou conseguir. Não, eu quero uma criança que tenha, sei lá, o meu nariz, que cante bonito, que seja inteligente como o pai. E aí a gente começa a ver que tudo isso é muita vaidade. É bobagem isso. Mas era o que eu queria. Eu queria um bebê. Porque eu queria viver essa fase da gestação, da espera. De carregar no colo, de ensinar a palavra de Deus, primeiros passos. Eu queria viver isso. Eu nunca tinha sido mãe. Então, mas quando eu tentei já pela 5ª, 6ª vez, e aí eu percebi que eu falei, não vai ser por aí. Aquela noite eu chorei muito. E orando com o Senhor, ele falou assim, filha, a minha graça te basta. Eu estava, inclusive, na MK naquela época. Quero mandar um beijo para a dona Ivelise de Oliveira, uma pessoa que eu tenho uma gratidão imensa e que me apoiou muito. Eu não esqueço, tá? Eu não esqueço o que vocês fizeram por mim. Me apoiou muito no momento crucial da minha vida, em que a gente... inclusive, eu fiz uma música chamada Isabela, porque em novembro eu estava em estúdio e encontrei Isabela, porque eu fiz o que... Vamos voltar um pouco atrás. Quando Deus falou que iria me dar Isabela, mas não era do meu jeito, porque a gente às vezes quer mandar em Deus, né? Tu já percebeu isso? Não, Senhor, olha, só abençoe, porque eu já planejei tudo. Tá tudo certo. A gente faz isso. Quem somos nós, gente? Senhor, não aceito. Sinto muito, mas quem manda é Ele. Quem sabe o que é melhor é Ele. Quando a gente passou por todo o processo para entrarmos no cadastro nacional, para adoção legal, nós não queríamos que fosse a brasileira, queríamos que fosse dentro da lei. Então, entrevistas com psicólogos, foi complicado, é bem burocrático, mas conseguimos a autorização. E foi... O processo burocrático levou quanto tempo? Demorou mais de 1 ano. Caramba. E eu sou ansiosa, eu nasci de 8 meses, gente. Pensa um negócio desse? Ficar esperando. Mas a Isabela me ensinou a esperar, sabe? Então, em novembro, nasceu a música Isabela, porque alguém me disse, mas a adoção, gente, é uma caixinha de surpresas. Tem gente que tem problema com filho adotivo, pensa bem e tal. E eu não conseguia entender isso. Eu falei, Senhor, eu sei que existem muitas crianças que precisam ser amadas. Eu gostaria de amar uma delas. Onde está a Isabela? Em novembro eu sabia que ela tinha nascido. O álbum que tem a música dela, da Isabela, pela MK, Tua Graça Me Basta. Essa música eu escrevi também. Naquela madrugada e naqueles dias seguintes, algumas canções nasceram em mim. E quando eu encontrei a Isabela, ela já tinha 3 meses. E aí foi uma paixão assim à primeira vista, porque quando fomos encontrá-la, havia um móbile de abelhinha em cima do berço. Era um abrigo. Então, havia um móvel. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me diga quem é a minha filha. Porque como eu gosto de criança... Eu gosto de criança... A primeira que surgir, eu vou amar. Venha a criança que vier, eu vou amar. Mas eu não quero uma criança que eu
vá. Ah, não, Senhor, pode ser essa. Eu quero aquela que o Senhor tem para mim. Então, me dê um sinal. Isaías orou também da mesma forma. E quando a gente chegou ali, o berço dela, tudo na minha vida tem a ver com abelha. Eu tinha uma coleção de abelhas, de 100 e tantas abelhas de pelúcia. Eu tinha 4. O quarto da Isabela estava pronto. A Isabela Mel, cheia de abelhinha. Então, quando aquele móvel chegou ali, apontando para ela, eu tive certeza que aquela era a minha abelhinha. E aí fomos... todo o processo, né? Olha que eu já tinha autorização, mas demorou 3 anos, porque eles queriam ver se a genitora aparecia, para dar oportunidade de novo, enfim. Eu espero que um dia essa burocracia seja limitada, que a gente possa mais cedo. De um lar. Ficam crescendo no abrigo porque não conseguem. Ou seja, você só conseguiu adotar a Isabela quando ela tinha 3 anos? Ela ficou conosco a partir dos 3 meses. Oficialmente. Mas aí nós tínhamos aquela provisório, era provisório. Então, foi algo assim que a gente ficou naquela expectativa e teve um momento em que foi assim bem difícil, que a dona Evelise me ajudou bastante. Quero agradecer o Magno Malta, que também foi um grande amigo nosso, que a gente sempre lutou contra o abuso infantil, contra a pedofilia. E o Magno intercedeu também, porque parece que a criança, a Isabela, tinha um irmão de 2 anos que também estava para adoção e já havia uma família apaixonada pelo menino. Então, eles queriam que o casal adotasse os irmãos juntos. Só que eu não conhecia o menino. Eu amava Isabela. Já não conseguia viver sem Isabela. Sim. E no outro abrigo, já havia uma outra família apaixonada pelo menino, que não podia ficar sem ele. Então, iríamos separar, um dos dois ia perder. Então, nós oramos muito e acabou que o casal conseguiu adotar o menino e Isabela está conosco. Enfim, ela sabe que ela é escolhida, ela é amada. Eu digo, filha, você é um presente de Deus para nós. Os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Então, ela é a minha herança. Seu filho é a sua herança. A gente, às vezes, acha que a tua herança está num carrão, em imóveis, em valores assim financeiros, mas o maior valor que você tem é a sua família. São seus filhos. É isso que vai ficar. Porque o imóvel a gente vende, o carro a gente troca, as coisas materiais passam, mas o que você planta no seu filho hoje é o que vai ficar para toda a vida. E ele está te observando. Nunca se esqueça disso. Você é o exemplo para ele, de bom ou de ruim, né? A Isabela sempre soube da adoção? Sempre soube. Teve algum momento que ela estava maior e você precisou conversar mais detalhadamente? Claro, porque uma criança de 2, 3 anos, você não tem como explicar muita coisa, porque ela não vai entender. Conforme ela foi crescendo e tendo um nível de maturidade e entendimento, ela foi percebendo que um dia na escola, era Dia das Mães, as crianças estavam levando fotos da mãe grávida e depois o bebê no colo, e ela sabia que ela não veio da minha barriga. Então, não tinha foto minha grávida e eu não iria nunca mentir para ela. Falei, filha, nunca iria te enganar. Então, ela falava, olha, minha mãe me encontrou num abrigo, eu sou adotada, naturalmente. Aí, quem não sabia, né? As crianças não sabiam que ela era filha da Cristina Mel. Ué, mas se você não nasceu da barriga da Cristina, na barriga de quem? De que mulher você nasceu? Aí ela ficou em silêncio, porque eu nunca tinha falado a respeito da genitora. Gerou nela essa curiosidade. Aí a diretora me ligou, aconteceu essa situação e ela vai te perguntar. E foi, quando eu busquei na escola, ela, mãe, eu não nasci da sua barriga, né? Eu falei, não, filha. Da barriga de quem eu nasci? E a gente não sabe. Eu não sei. Não há contato. Nunca houve. Então, o que aconteceu? Ela, daquele dia em diante, ela mudou. Ela ficava brava. Eu falei, por que você está brava desse jeito? Porque eu queria ter nascido da sua barriga. Por que eu não nasci da sua barriga? Eu falei, minha filha, a barriga da mamãe não funciona. Não funcionava. Mas por quê? Então ela ficou brava comigo. Eu falei, filha, se fosse da minha barriga, não seria você. Não seria a Isabela. Seria outra criança. Mas ela não conseguia entender. Eu falei, minha filha, eu estou com raiva daquela mulher. Eu falei, não tenha raiva dela, filha. Nós não conhecemos a história, o que ela estava vivendo.
E aquela mulher te gerou para mim, porque eu precisava da barriga dela para você chegar, filha. Ela poderia ter te abortado, ela poderia ter te abandonado, ela poderia ter, talvez até, eu não sei o que poderia ter acontecido, mas ela não, ela teve você e você estava num lugar seguro, me esperando a mim e a seu pai para a gente te encontrar. Então, filha, ela te deu a vida e isso eu não posso jamais esquecer. O nome disso se chama gratidão. Ainda que ela tenha feito tudo de errado que você possa imaginar, ela te deu a vida e ela merece respeito. Ela merece ser honrada por isso. E eu falei, filho, o dia que você quiser, a gente sai à procura, a campo, para saber quem ela é, onde é que ela está. O dia que você sentir... Você nunca teve problemas com essa questão, então, se a Isabela quisesse ir atrás? Não, se ela quiser ir, eu vou com ela. O dia que ela quiser... Aí eu falei, meu Deus, ela vai dizer que eu quero ir amanhã. Tipo assim, porque a Isabela é bem ansiosa. Eu falei, meu Deus, se ela disser amanhã, eu tô frita. Não, mãe, eu tiver assim com meus 18 anos. Eu falei, pode ser com 20, 30, não tem pressa, né? Não tem pressa. Mas o dia que ela quiser procurar, e eu acredito que ela tem o direito de saber as suas origens, e eu respeito isso também na Isabela, entendeu? Eu não tenho medo que ela deixe de me amar. Não tem por que ter medo. Você que tem um filho adotivo. Ele é seu filho, você é minha filha. Gente, a Isabela é tão minha filha que ela tem o meu tipo sanguíneo, que é O negativo. Ela tem o meu nariz, que isso aqui não foi a doutora Fabiana, que ela faz nariz bonito, mas isso aqui foi Jesus, foi Deus que pintou, o autor do universo fez o narizinho. Aqui é natural. Ó. É lindo mesmo, né? Obrigada, Senhor. Aleluia. Então, ela tem o meu temperamento. Nada ela vai tem mudar corpo, isso. tem uma batatinha aqui, ela tem um corpo parecido com o meu. Então, eu falei assim, Senhor, ela é minha filha. Eu acho muito interessante quando a gente fala de adoção, mas, ao mesmo tempo, eu acho triste que esse assunto é um assunto que eu, crente de berço, por exemplo, só passei a ouvir de 2018 para cá, dentro das igrejas, no meio das pessoas cristãs. Não que cristãos não adotem crianças, mas esse assunto não é debatido, não é incentivado dentro da igreja, né? E tem muito preconceito, né? Também, como a Cristina falou. Exatamente. Mas você não sabe de onde veio a criança, o relacionamento que você vai ter com ela. Mas muitos pais biológicos têm problemas com o filho, então não faz o Sim. menor sentido. E assim, existem campanhas para adotar animais de rua, campanhas para... E por que não existe também um debate mais amplo dentro da igreja sobre a importância de casais cristãos olharem com outros olhos a adoção? Eu gostaria de saber o que a senhora pensa sobre isso. A adoção é maravilhoso, gente. Adotar é maravilhoso. Gente, eu falo, filha, eu agradeço a Deus todos os dias por você ser minha filha. E eu tenho sempre uma palavra de incentivo. Filha, eu me orgulho tanto de você. Eu vi você se esforçando para estudar para a prova. Parabéns, filha. Então, você sabe, ser mãe, filha, se você não existisse, eu não seria mãe. E eu sou mãe. Então, para mim, não há a menor diferença. E Isaías tem filhos biológicos e ele é apaixonado pela Isabela. Não há diferença, de verdade. Não há. Mas você concorda que precisa ter um debate mais amplo na igreja sobre o assunto? Precisa. E eu queria incentivar a adotar crianças maiores também. Eu acho que se eu tivesse hoje a possibilidade, né? É que eu já não sou tão jovem assim. Sou jovem, mas não sou tão jovem. Vai começar do zero. Então, os amigos da Isabela se tornam meus filhos também. E vocês são meus filhos na fé, que com esses 35 anos de ministério, todo mundo já cantou zum, 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 faz a abelhinha, lá vem o trem. Então, vocês são todos meus filhos, né? São meus amores. Mas a Isabela, eu quero minha irmã. Você já tem Michele e Rodrigo. Aí os sobrinhos são quase a idade dela, é muito engraçado. Me chama de tia, fica difícil, né? Mas eu acho lindo poder, assim, incentivar as pessoas a amar. Deixa eu dizer uma coisa. Vocês têm noção de que o único filho, o filho unigênito de Deus, que é Jesus, o único autêntico, né, que é filho mesmo, é Jesus, e nós somos todos adotados pelo Pai? Todos nós somos filhos adotivos. Porque se não fosse, se Deus não olhasse para nós, vem, filho meu, dá-me o teu coração, entrega a tua vida ao Senhor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Olha aí, o único filho
né? Jesus. Para todo aquele que nele crer, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, se nós somos adotados, por que eu não posso adotar também? Então, eu super incentivo e eu tenho um sonho de que toda essa burocracia, que ainda é bem grande, e eu entendo que tem que ter cuidado, porque tem muita gente maluca por aí, eu acredito que tem que conhecer bem, mas se a gente pudesse antecipar e simplificar para que a criança saia logo do abrigo e possa logo ter um lar, seria muito, muito, muito importante. Eu queria voltar um pouquinho de como foi para você quando tentava não conseguia receber esse não de Deus. Não Você queria, tinha não. Eu queria ouvir, sim. Você tinha um ministério infantil, acredito que deve ter sido muito difícil, né? É porque você imagina, Senhor, eu sou cristã, estou fazendo tudo certo, eu amo criança, e porque comigo não dá certo. Eu falei exatamente Antes assim da com gente Deus. continuar o bate-papo, deixa eu só fazer um pedido aqui para os nossos telespectadores, para a galera aqui que está acompanhando o Pode Crer. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar bastante e também comentar no nosso vídeo quem você quer ver aqui no Pode Crer. Também siga a gente nas redes sociais, lá o Instagram do Pode Crer, siga a Cristina Mel também. Sim, E Cristina continue... Mel Real. Exatamente, e continue aqui engajando a gente para que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas. Pronto. Ótimo, ótimo. Então, eu falei isso com Deus. Eu falei, Senhor, olha só. Eu amo as crianças. Me dá um filho. Igual a Fernanda. Dá-me filhos, né? Fernandinho, um beijo. Aí Deus falou assim para mim, mas eu já te entreguei as crianças do mundo para você cuidar. Assim como eu estou falando com você. Eu falei, ok, pai, eu sei, mas eu não posso levar para casa, né? Eu não posso. Eu quero trocar fralda de cocô. Imagina isso, gente. Eu queria viver tudo isso, sabe? Queria dar mamadeira. Queria... Acordar de madrugada. De madrugada, cuidar, gente. Olha só, mãe, para de reclamar. Existem tantas mulheres que nunca vão engravidar. Nunca vão ter oportunidade de ouvir alguém dizer, mamãe, mamãe. Aí quando você chega em casa e ele vem correndo te abraçar, sabe? Abraça, cuida, ama. A gente cria muita expectativa sobre as pessoas, até sobre os nossos filhos. A gente planeja que o filho seja isso, seja aquilo, mas ele é o que ele é. Então, não deixe de amar seu filho porque ele decidiu não ser médico como pai, decidiu ser um advogado. Enfim, ele sempre... O que eu falo para a Isabela, eu falo, filha, porque às vezes ela faz uma malcriação, eu estou na fase da adolescência, né? Normal, né? Porque eu não sou diferente de você. E aí eu chamo a atenção dela e tudo, mas eu digo para ela, filha, não adianta você ficar brava, não adianta você ficar me testando para saber o tamanho do meu amor, eu sempre vou te amar. Não vou concordar com coisas erradas, você sabe disso, mas você sempre será minha filha. Eu nunca vou desistir de você. Diga para o seu filho, eu nunca vou desistir de você. Ele precisa ouvir isso. Porque tem pai que, não aguento não, adolescente. Não tem jeito. Tem jeito. Tem que amar. Educar dá trabalho. Ou tu pensa que é só fazer filho e jogar no mundo? Dá trabalho. Você tem que, às vezes, repetir muitas vezes. E insistir, e insistir. Meu filho vive trancado no quarto. Fica com esse celular, fica com a internet. Eu falei, bate na porta. Filha, filho, tô com uma saudade de almoçar com você. Teu lugar tá ali. Vem. Tô te esperando, hein? O dia que você quiser, eu tô aqui. Tá precisando de ajuda? Eu tô aqui. Observa, cuida, ora. Tá dormindo? Vai lá, ora pela vida dele, abençoa. Procura saber com quem ele anda. Os dias são maus, né? Os dias são muito maus. E é muito triste você ver que existem pessoas que influenciam para o mal. Então, você tem que saber com quem seu filho anda, o que ele anda fazendo, sua filha, sabe? Quais são os amigos, o ambiente em que ele está. A gente tem que ter esse cuidado. Porque você acha que os pais atualmente estão mais dispersos? A gente está muito distraído, gente. Essa é a realidade. A igreja está muito distraída. Esses dias, inclusive, até o Brasil inteiro ficou sabendo do caso da menina de Sepitiba, de 12 anos, né? Que foi parar no Maranhão porque conheceu um cara pelo TikTok. E eles ficaram conversando por 2 anos. Ele veio para cá e eles foram para lá de carro. Que loucura isso, gente. Como é que você, mãe, não tem contato, não sabe? Pega, não pode ter senha, não, para pai e mãe, não. Tem que contar tudo para a mamãe. E nem todo mundo que parece legal, às vezes usa a foto, a imagem de uma criança, mas é um pedófilo.
pedófilo. Então, isso tem que ter muito cuidado. Porque existem pessoas cruéis que pedem para você tirar foto sem roupa, não pode, que pede para você ficar conversando, às vezes, de madrugada. Eu conheço histórias, a gente trabalha com isso, com crianças, assustadoras. Então, o que acontece? É pai e mãe que tem que educar a criança. Tem pai e mãe terceirizando para o professor da escola, o professor da escola bíblica dominical, o pastor, não é verdade? Para o Google, porque antigamente a gente chegava, mãe, pai, me conta aí, me explica o que é isso. Agora você digita qualquer coisa e a inteligência artificial vai te ensinar a dizer qual é o melhor filme no cinema, dizer como tem que ser seus amigos, qual é a roupa da moda, o que estão fazendo. Então, qualquer tipo de informação, boa ou ruim, está no acesso, na palma da mão de seu filho. Então, é você que tem que ensinar. A escola bíblica dominical não existe na Bíblia. Ensina o pequenino no caminho que deve seguir. Responsabilidade E dos pais. quando ele crescer, não se desviará dele. A escola bíblica é uma tentativa desesperada de tentar trazer para perto do coração de Deus as crianças. Graças a Deus que as igrejas estão despertando para isso, porque uma igreja que não cuida de criança não terá adolescentes, não terá jovens e vai morrer. Na Europa está assim. As igrejas todas, muitas igrejas, as pessoas foram morrendo, que hoje virou museu, boate. virou boate, supermercado, acabou. Você está entendendo? Então, é você que tem que ensinar. Como é que você vai proteger seu filho? Você vai ensinar a palavra dele desde que a palavra de Deus para ele, desde sempre. Porque quando chegar na faculdade e tentarem fazer a cabeça do seu filho, não, minha mãe já me falou sobre, não, Vai eu ter tenho uma meus base. princípios, que são inegociáveis. E como é que é em relação à Isabela e a fé? A Isabela, eu vi que ela é bem ativa na igreja, ela se envolve, né? Graças E eu a acho A mãe isso- orgulhosa. Eu fico lá principalmente, filmando. principalmente nesse período da adolescência, né? Aham. A Isabela sempre... Teve algum momento que a Isabela tentou ser mais resistente, de, eu não quero ir pra igreja, não sei o quê. Ou você nunca Houve um teve essa dor de período cabeça? que a minha igreja era muito assim tradicional, não tinha adolescentes. Era uma igreja sem adolescentes. E quando ela conheceu a Unidade em Cristo, onde eu congrego hoje, pastora Naira Pedrini, um beijo, lá na Ilha do Governador, a Ana Nóbrega de lá também, muito querida. É uma igreja que tem um trabalho fortíssimo com crianças, com adolescentes, com jovens. Eles têm o que eles chamam de holidays, que é por ano tem uma festa gigante deles, que eles trazem convidados. Então, a Isabela faz parte do grupo de dança, do grupo de evangelismo. Então, ela se encontrou ali e eu fui para junto dela, porque eu fui conversar com o meu pastor, falei, olha, Isabela está fazendo parte do grupo de dança, eu preciso acompanhar a minha filha. E ele vai, minha filha, A vai minha com mãe diz Deus. a mesma coisa Mais comigo. fácil você se adaptar do que ela ficar. Não, eu vou botar Esperta. você tem que ficar aqui. Mas não tinha classe para adolescente. Ela fica, mãe, não quero não. Poxa, eu queria ficar em casa. Não, gente, imagina, eu ganhando o mundo inteiro e perdendo minha filha. A minha mãe falou, na época que eu quis ir pra igreja que a gente congrega hoje, a minha mãe tava super bem na igreja, na antiga igreja. Aí ela falou, não, é porque agora é o momento da minha filha se fortalecer na fé e eu não posso perder minha filha. Então, ela quer ir pra lá, eu vou com ela. Essa foi a minha atitude, tá? A minha e do pai é o que a gente tem que ir onde os filhos se sentem bem. Ali eles aprendem, eles jejuam. Fazem É os uma igreja- amigos, né? Amigos que vão Importante. levar para a Família. vida inteira. Então, a gente precisa ser, né? Estar junto. Inclusive, graças a Deus, agora abriu uma escola cristã chamada Legacy, na Ilha do Governador, que é uma bênção, tá? Então, quero mandar um beijo para todos os professores ali. Bela está estudando lá. Então, agora a gente tem a mesma linguagem em casa, na escola, na igreja, os amigos. E isso é muito bom. Então, a gente tem que ter esse cuidado de procurar vigiar, porque os ensinos errados aí estão, assim, cada vez mais fáceis. Mas quando você ensina a criança, sobretudo sobre drogas, o perigo das drogas, sexo, as nossas crianças estão viciadas em dopamina. O que é isso? É o hormônio da felicidade. Então, por exemplo, ela entra num TikTok desse, a cada 30 segundos tem uma dancinha, tem uma musiquinha, então aquilo, aí ela ri, olha isso e tal. Então, quando não tem isso, tá chato, não tem nada para fazer hoje. O que eu vou fazer? Não tem nada. Então, preste bem atenção.
Quando você lê um livro, às vezes, para você pegar um capítulo interessante, demora o quê? Sei lá, meia hora, uma hora, até chegar uma cena que tipo, que legal. Não, ali é 30 segundos. Pá, pá. Então, Uma a atrás gente da está outra. acostumado. O imediatismo, né? Tudo Exatamente. rápido. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, trazer as crianças para perto do nosso coração. Tirar o celular da mão delas e fazer coisas em família. Sei lá, um passeio, vai andar de bicicleta na pracinha, viaja, tira aquele período para estar junto. Não tem dinheiro para viajar. Vai na praia ali perto do bairro seu, ou então vai na montanha, caminhar no meio do mato junto com as crianças, jogar bola, sabe? A gente tem que ter esse tempo, jogar. Eu amo jogar. Como é que é o nome daquele negócio? Das cartas? Uno? Uno. Eu também. Toca aqui. Ai, menina, eu fico brava quando eles me mandam comprar. Fico brava. A gente Mais ri, 4. mais 4, mais 6, vai duplicando. 8. Não. Revoltei. É muito Então bom. é gostoso que a gente ri pra caramba. Sabe? Esse tempo de sentar na mesa pra almoçar. Nós temos uma regra lá em casa. Celular na mesa não rola. Não rola. Então a gente desliga, deixa pra lá. Porque eu quero olhar no olho. Eu quero estar junto, sabe? E não é fácil ser filha da Cristina Mel. Porque a Isabela, desde sempre, teve que me dividir com todas as crianças. Eu viajo. Minha vida, eu sou uma missionária. Mas quando eu estou em casa de verdade. Ela tinha ciúme das crianças? Não, no início, não. Porque ela, com uma abelhinha dançando lá, zum, faz a abelhinha e tal. Quando ela começou a entender que as crianças grudavam em mim, aí ela chegava para lá, meio que dava... Aí eu explicava para ela, filha, deixa eu te explicar. Essas crianças provavelmente nunca mais vão me ver. Não é todo dia que eu posso estar ali. Mas eu quero dizer para você que você é minha filha. É com você que eu vou para casa. Da Cristina Mel. É para você que eu conto histórias para você dormir. É você que está assim comigo todo dia, que a gente está junto aqui. Então, aí ela começou a entender. Então, e a cada dia ela vai entendendo um pouco mais. Quando tem alguém que fala, eu cresci com a sua mãe. Poxa, que legal, mãe. Fulano, manda um vídeo para fulano que ela ama você. Eu falei, então ela está começando a entender. Eu falei, filha, eu amo o que eu faço. Deus me chamou para isso. E eu agradeço a ela por me dividir com o Brasil, né? Para onde eu for. A Isabela vai fazer 15 anos, né? Vai ter festa. Vai ter festa, gente. Toda feliz, já pensando nos preparativos. A minha única filha, né, gente? E a gente faz o melhor. Vai ser uma casa muito linda, ballroom. Cenário. A gente já falou aqui com alguns convidados, né, sobre os filhos ou até alguns convidados irem para a universidade que sofrem um preconceito por serem cristãos. É uma preocupação sua do que é falado na universidade, do clima dos outros alunos em relação a ela? Olha, eu sei que o Senhor tem cuidado da minha família. Quando eu viajo assim, que claro, às vezes bate saudade, né? Às vezes fico 5 dias, eu vou aos Estados Unidos, às vezes fico 20 dias fora. Ainda bem que tem um vídeo que a gente possa falar no celular, né? Mas dá vontade de apertar, sentir o coração batendo mais próximo. É um preço que se paga, tá, gente? Tem gente que olha assim pro cantor, o glamour, viaja, conhece a cidade. Não conhece cidade nenhuma, conhece aeroporto, hotel e igreja. Vai e volta. Não dá tempo, cada dia num lugar. Mas é o que a gente faz com amor. Então, a minha preocupação, eu tenho plantado na Isabela a palavra de Deus. E eu sei que o Senhor vai cuidar dela. Eu falei, filha, às vezes eu sento para ver um filme com ela, e aí a gente percebe as mensagens subliminares que vêm. Eu falei, olha essa frase que ela está falando, filha. Está falando isso para que ela não ame a família. Teve um seriado aí, da Wandinha, que tinha um momento que as famílias se reuniam e os adolescentes ficavam chateados que o pai e a mãe estavam indo lá visitar eles. Ai, que saco, família. Eu fico mostrando, olha o que eles querem fazer. Afastar os pais dos filhos. Achar que isso é normal quando não é, sabe? Então, ela sabe o caminho. E eu oro para que ela se mantenha firme. O meu papel, a minha função, é ensinar a ela. A vida da Isabela, é ela que vai ter que dar conta. O que eu tenho que dizer é o seguinte, Senhor, eu fiz o que eu pude, mas eu não sou dona da Isabela. Ela não é minha. Sabe? Os filhos, não... Eu canto a música, vou guardá-lo em meu coração. As lembranças jamais mudarão, pois quando partir e saudade sentir,
estará sempre em meu coração. Você não é meu, é um presente de Deus, você não é meu. E a gente às vezes acha que é dono dos filhos. A gente não é dono nem da gente. Eu sou de Cristo. Ele que manda em mim, ele que sabe quantas batidas meu coração dá por minuto, cada fio de cabelo que cai. Então, a gente dá conta da gente. Então, a gente tem que ensinar os filhos e dizer, Senhor, agora eles precisam caminhar. E é difícil, né? Esse momento de mostra, solta, prende, solta. Adolescência, né? É complicado. Mas eu decidi amar a minha filha em todas as fases da vida dela. E não fugir das dificuldades, porque as preocupações vão mudando. Mas isso faz parte da vida e crescer é muito bom. A gente cresce, eu não estou aguentando a escola porque eu tenho que estudar. Semana de prova. Eu falei, tem uma novidade para te contar. Você vai estudar a vida inteira, minha filha. Você vai se formar e vai continuar estudando. Porque todos os dias eu aprendo alguma coisa. Seja ensinável. É muito ruim quando você acha que já sabe tudo. Ai, deve ser horrível, né? Não tem mais nada para fazer na vida. Aprender o quê? Mas seja pronta para aprender. Eu não sei, vocês sabem coisas que eu não sei. A sua geração tem me ensinado. E eu tenho um conteúdo e uma experiência que a vida me ensinou. Então, hoje, para ministrar para as crianças, eu ainda me sinto mais preparada ainda. Porque eu já vivi as fases até a adolescência, eu tenho a maturidade que o tempo me deu, então quero mais e mais servir, ser bênção nas mãos de Deus. Falando sobre carreira agora, né? Voltando a falar sobre a sua carreira. 35 anos de carreira, bastante tempo aí na estrada. Você se sente realizada profissionalmente ou você ainda tem algum projeto, algum sonho, algo muito grande assim? Eu me sinto muito realizada, mas tenho muitos sonhos. Eu não paro de sonhar. Eu tenho sede de aprender, de fazer mais. Você sabe, teve um momento na minha vida em que eu achei que tinha chegado ao fim. Está na hora de passar o bastão, vamos passar para outra pessoa. Mas aí, sabe o que tem acontecido, gente? Deus tem me permitido em vida ver o fruto do trabalho, do meu trabalho. Não digo meu trabalho, que é a obra do Senhor, né? Mas do que eu plantei nesses anos todos. Então, quando eu vejo vocês firmes na rocha, falando de Jesus, quando eu vejo um pastor, quando eu vejo um empresário, quando eu vejo um cantor que dizem, eu aprendi a cantar com você, eu cresci com você, estou abraçando a minha infância, e eu vejo que eles estão ali, o Ministério Infantil, quantos foram inspirados? Porque eu comecei. Um dia eu estava falando com o Abdi Saad, que trabalha com criança também, e ele é um rapaz muito querido. Ele falou, Cristina, eu estou tão feliz de falar com você, porque você me incentivou a estar no Ministério Infantil. Um dia você disse, eu vou virar vovó Mel Mel, falando do amor de Jesus. Eu vovó Mel Mel. Então, mas vovó chique, assim, inteirinha, né? Mas vou. E quando estiver bem velhinha também, na emoção que estou sentindo. Uma avó conservada dessa. Mas eu vou. Enquanto Deus me der vida e saúde, eu vou falar do amor de Jesus para eles. Então, quando eles me abraçam, eu digo, ai, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena todas as noites mal dormidas, as noites no estúdio, longe de casa, longe da família. Então, eu digo para você, não abandone seu ministério, não abandone o seu cargo, vale a pena. Não espere que os outros te reconheçam. Você não fez para você, você fez para o Senhor e para Deus. Ele sempre valoriza tudo na gente. Ele é a nossa inspiração, Ele que nos capacita. Então, eis-me aqui, Senhor. Enquanto tiver fôlego de vida, vocês podem ter certeza que vai ter uma Cristina Mel aí em campo, lutando pelas crianças até o fim e pela família também. Queria falar um pouco de política. Sim. Você se candidatou no ano passado, já tinha se candidatado antes. Como você vê a situação atual do nosso país? A gente... Por que eu aceitei vir candidata? Porque eu creio que eu posso ser útil a Deus em todas as áreas que Ele quiser me colocar. É Ele que vai me direcionar. Por exemplo, eu sou professora formada em letras pela Faculdade Federal do Rio de Janeiro, eu dei aula há 10 anos. Então, eu sei muito bem as lutas que um professor passa, principalmente na sala de aula, nos tempos difíceis em que alunos enfrentam os professores de uma forma que a gente tem ouvido notícias assim assustadoras
de como a segurança na escola, a violência na escola, que muitas vezes é um reflexo do que eles vivem em casa. Então, é uma coisa assim muito preocupante. Então, se Deus quiser me usar na política, tudo é um aprendizado. É uma área nova para mim. Ah, você não está chateada porque você perdeu? Não, a gente às vezes perde, a gente às vezes ganha. A vida é assim. E só vai acontecer na hora que Deus quiser que aconteça. Porque a minha vida é dele e ele que sabe. Será sempre o melhor. Quando não aconteceu o que a gente esperava, né? Houve uma mudança de governo, o povo ficou meio perdido, né? Aquela coisa assim que parece uma coisa inacreditável. Mas eu quero dizer para você que é tempo de você avançar. Tem uma música nova que a gente... Avance, não pare, maior é o que está contigo. Adore e ore, é louvando que você vai vencer o inimigo. Consagre, jejue, em santificação você é invencível. É maior aquele que está contigo. Então é maior aquele que está contigo. A igreja precisa avançar mais do que nunca, porque os dias são maus. E eu não tenho medo do novo. Foi uma experiência. Precisamos de políticos sérios, nos lugares sérios. Você vê, nosso querido deputado Harold de Oliveira, um legado que ele deixou. Quantos e quantos anos Deus o usou de uma forma tão linda e maravilhosa. Então, não pode esquecer isso. Existem políticos sérios, sim, que não se corromperam. E se a gente... Sabe por que a política está essa bagunça que está hoje? Porque a igreja lavou as mãos. Não, a política é do diabo. Eu não sei, o diabo não é dono de nada. Ele é mentiroso. Tudo é do Senhor. Todas as músicas, todos os ritmos, nós somos... Ele não é dono. A gente entrega na mão do inimigo as ferramentas que vão direcionar e governar a nossa casa. O que é isso? Depois não pode reclamar. Então, a gente tem que votar naqueles que pensam como a gente, que representam a gente, que vocês conhecem a história. Não vai também de qualquer maneira. Procure conhecer o que ele já fez, qual é a história dele de vida, o testemunho que ele tem, tá? Porque a gente tem que tentar. A gente tem que fazer o que é melhor. Para quê? Para que as igrejas permaneçam abertas, para que as escolas possam não fazer o que muita coisa está sendo feita aqui, porque a lei foi entrando coisas e coisas que não tinham nunca que ter passado e passou. Não tinha ninguém ali para vetar isso. Não. Mas a gente ainda está aqui, ainda tem gente séria lutando, e eu acredito no Brasil, eu acredito nas famílias, eu acredito em Deus, e vai dar certo. Tem que dar certo. E vamos fazer nosso ping-pong? Vamos. A gente está caminhando para o final. Gente. Passa rápido, né? Nossa, eu falo, tô de água. E aí a gente vai fazer o ping-pong. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder só com uma palavra. Uma palavra? Uma palavra. Será que eu consigo? Consigo. Um personagem da Bíblia que você chamaria para tomar um café sem ser Jesus. Débora. Um livro preferido. A Bíblia? Além da Bíblia? Sim, Bíblia. tirando Meu livro preferido a é a Bíblia, Bíblia. tirando a Bíblia. Ai, gente. São muitos. Muitos. Não vou falar um só. Um livro da Bíblia. O seu livro da Bíblia favorito? Jó. O que ele aguentou. Jó 38 me pega ali, hein? Jó sempre foi um personagem muito forte. Um medo. Difícil, né? Não precisa ser em uma palavra. Então obrigada, gente. Eu tenho medo de não ter feito tudo o que eu podia pelas crianças ou pela minha filha. Eu acho que sempre vai ficar faltando alguma coisa. Eu tenho muito medo. Tenho medo que ela se perca, sabe? Por mais que a gente tenha tentado. Isso. Uma viagem. Uma viagem Pode ser em família. É maravilhoso. Um sonho. Continuar caminhando no Ministério Infantil com as crianças e com as famílias.
Acho que é isso, é isso. Versículo favorito. João 3,16. Esse é dali que vem tudo. Se não for através desse amor, não tem como. Acabou? Minhas Acabou. redes sociais. Cristina Mel, real, né? Fake. Aqui não tem nada de fake, é tudo real. Meu Instagram, meu canal do YouTube, Cristina Mel. Entra lá, compartilhe, siga. Tem Twitter, tem TikTok, tem tudo. Uai, tem tudo. Surgiu, eu tô dentro. Porque falar de Jesus é importante. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Prazer. Muito obrigada, Prazer Maiara. nosso. Você Obrigada, é linda. Cristina, Mais simpática, mais obrigada. bonita. Esses olhos verdes dela, gente. Quando ela começa para dar lá as notícias, eu fico assim, ligada. Falei, às vezes nem ouço a notícia, porque fico olhando essa beleza. Né? Obrigada. E você é muito querida, Natália, muito simpática, inteligente. Obrigada. Parabéns à equipe MK, que sempre tem assim, funcionários muito profissionais. A MK é uma referência para todos nós, é uma empresa séria. Marina, um beijo. Tô com saudade de você. Dona Evelise, mais uma vez, obrigada. Eu profetizo muita saúde para a senhora, tá? Porque a senhora, Deus usou a sua vida para abençoar muitas vidas. E a minha é uma delas, tá? Eu tenho muita gratidão pelo tempo que eu estive na MK. Eu não posso nunca esquecer do que vocês já fizeram por mim. Só dizer muito obrigada. Deus abençoe a minha família. Deus abençoe a sua família. E muito obrigada, porque eu achei super criativo o Pode Crer. Pode sim, pode crer. Gente, é isso aí. Continue acompanhando as redes sociais do Pode Crer. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir o nosso Instagram também. Siga também o Plano News. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Acompanhe também nossos cortes e compartilhe com Conta os seus pra gente amigos. quem que você quer ver aqui. Quem você quer ver aqui, Cristina? Quem eu quero? Leandro Borges, já veio? Leandro Não. Borges. Leandro Boa. Borges, ele é maravilhoso. Leandro Borges. A gente vai atrás de você. Muito Vocês vão obrigada. amar. Um beijo. Um beijo pra todo mundo Beijo. e até a próxima. My God is good. My God.